Quando pode ser necessário fazer traqueostomia numa cirurgia de tireoide? E para quem não sabe, traqueostomia é esse procedimento cirúrgico, onde a gente coloca um tubinho no pescoço do paciente para que ele possa respirar. Pessoal, isso causa uma ansiedade no paciente e na família absurda. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês em que situações isso pode acontecer e, claro, explicar para vocês que isso é algo muito raro de acontecer. Fica comigo, ser humano. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço, e esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Pessoal, quando nós falamos de cirurgia de tireoide e a probabilidade de precisar de uma traqueostomia, a gente está falando em situações ou que a cirurgia foi extremamente difícil e complexa, ou que por um acaso possa ter ocorrido algum erro muito sério durante a cirurgia. Só que para vocês entenderem o motivo pelo qual um paciente pode precisar de uma traqueostomia, vocês têm que entender o conceito anatômico por detrás disso. Deixa eu mostrar para vocês o que é uma traqueostomia. Uma traqueostomia, pessoal, é essa imagem que vocês estão vendo, que basicamente a gente coloca um tubinho para comunicar a traqueia, ou seja, que é o tubo que vem do pulmão, para a parte externa do nosso corpo. Aí você pensa, mas por que não respira pela boca então? É porque quando você usa a traqueostomia, é justamente em situações onde você não vai conseguir respirar pela boca. E por que isso acontece? Esse órgão logo acima, pessoal, é a laringe. A laringe é onde tem as cordas vocais, que é essa outra imagem que eu estou mostrando para vocês. E as cordas vocais, ela tem essa imagem triangular, e a função das cordas vocais é ficar abrindo e fechando para controlar o fluxo de ar para que a voz possa ser projetada. Então, quando você para de respirar, que trava, ela está fechada. E quando você puxa o ar, ela está aberta. O que acontece? Se por um acaso essa corda vocal se fechar de uma vez e ficar travada, não tem por onde passar o ar. Não vai passar o ar. Essa pessoa vai morrer sem ar. É o que acontece quando o paciente tem o famoso edema de glote, quando ele come algum alimento que ele tem alergia e aquilo fecha a garganta. É nessa região que ocorre o edema de glote. É na corda vocal. O ar fecha, não tem por onde passar, a pessoa vai morrer sem ar. Por quê? Porque não passa o ar naquela região. E quando a gente puxa para a região da cirurgia de tireoide, os nervos que controlam essa corda vocal, ou seja, o que controla essa corda vocal de ficar abrindo e fechando e ficar se movimentando, é o nervo laringeu recorrente. E esse nervo laringeu recorrente, pessoal, ele passa bem atrás da tireoide. E é um nervo extremamente delicado, é um nervo fininho, é um nervo da grossura de um fio dental, daquele fio dental mais... fio dental de dente, tá, pessoal? Aquele fio dental mais grossinho. É daquela grossura. E olha essa imagem anatômica. Aí vocês estão vendo uma tireoide, um pescoço que a gente cortou assim, a gente está olhando de baixo para cima. Esse pontinho amarelo é onde é o nervo laringeu recorrente. E a tireoide é o verde. Olhem a proximidade desse nervo com a tireoide. Então, quando a gente está fazendo a cirurgia de tireoide, a todo momento a gente está olhando esse nervo. A gente está tendo contato com ele. Só que a gente está tendo todo um cuidado de não manipular, de não lesar, para que ele fique íntegro e a sua corda vocal continue funcionando. Atrapalhando o vídeo de vocês, eu tenho um pequeno recado para meus pacientezinhos ansiosos. Eu acabei de criar um manual para o paciente, tanto que tem nódulo de tireoide quanto câncer de tireoide. E nesse manual eu tentei abordar absolutamente tudo, desde a descoberta, a forma de tratamento, o que deve fazer, o que não deve fazer, como acompanhar, o que trata, as porcentagens de cura, seu acompanhamento, os cuidados que você tem que ter após sua cirurgia, caso você precise operar, as suas expectativas, como é a vida após a retirada da tireoide, se precisa ou não retirar a tireoide, praticamente tudo. Se te interessar, aí na descrição. Vamos voltar para o seu vídeo. Agora, digamos que esse nervo sofra uma lesão. E essa lesão pode ser tanto por algum erro médico ou porque o tumor estava invadindo aquele nervo. Quando o tumor estava invadindo aquele nervo,
A paciente já deveria ter uma rouquidão, claro, porque o tumor estava invadindo, mas aquele nervo ele não se torna mais viável. Por quê? Porque a gente não consegue mais tirar aquele nervo de dentro do tumor, porque ele está todo invadido. Se existem duas cordas vocais, uma de um lado e outra do outro, e existem dois nervos laringeus que controlam um lado e controlam o outro, se um desses nervos forem cortados porque o tumor está invadindo ou porque teve algum problema na cirurgia, uma das cordas vocais vai fechar e apenas a outra corda vocal vai ficar funcionando, abrindo e fechando. Então essa única corda vocal que fica funcionando vai fazer aquele paciente ficar rouco, ficar com a voz alterada, mas ele continua respirando, apesar dele ter às vezes um pouquinho de falta de ar. Por quê? Porque uma está fechada, mas a outra está funcionando. Agora imaginem se os dois nervos forem cortados, se os dois nervos sofrerem lesão. E às vezes esse tipo de lesão, às vezes não é nem uma lesão visível. Às vezes por uma tração, um estiramento desse nervo, ele pode perder sua função. Aí aqueles dois nervos que controlavam um lado e o outro da corda vocal, os dois pararam de funcionar. O que pode acontecer com essa corda vocal? Se fechar. Quando se fecha, o que acontece? O paciente não consegue mais respirar. Quando isso ocorre numa cirurgia de tireoide, e isso é perceptível no momento da cirurgia, a traqueostomia já é realizada no mesmo momento. Por quê? Olhem essa imagem. Se aí nessa região é onde está a corda vocal e a corda vocal fechou, eu tenho que fazer uma via para respirar aqui embaixo. Por isso que faz a traqueostomia. Porque se o ar não está conseguindo passar lá em cima, eu coloco ele para sair direto no pescoço e aquele paciente ter como respirar. Então, apesar de trazer um simbolismo muito sério, a traqueostomia é um procedimento muito simples, apenas de desvio do ar, para que aquele paciente possa respirar, já que lá em cima está entupido, ou seja, o ar não consegue mais passar, eu desvio o ar. Isso, pessoal, pode ou não ser reversível. Às vezes isso acontece por causa de uma lesão que a gente fala transitória do nervo, que gera uma alteração daquela corda vocal e ela fica fechada, e depois ela pode vir voltar a funcionar. Porém, quando são lesões observadas no nervo, lesão mesmo, que tem secção do nervo, essa corda vocal ela não vai mais voltar a funcionar. Ela vai ficar fechada e o paciente vai ter que usar a traqueostomia até a gente ver uma outra forma de tratar essa complicação desse paciente. E como é que é esse tratamento? Se a corda vocal está fechada e não passa ar, a gente vai fazer um procedimento que a gente chama de cordectomia. E o que é a cordectomia? Fazer um buraco na corda vocal para que passe o ar. Só que, claro, isso não vem de graça. Esse paciente pode ficar com a voz alterada permanentemente, mas conseguir respirar, e também pode ter alteração e refluxo, ou seja, aspirar uma saliva que venha da boca e ter quadros de tosse por causa da realização dessa cordectomia. E isso porque, pessoal, a corda vocal ela não serve só para passar o ar, ela também serve para proteger o seu pulmão da saliva, do alimento que a gente engole, e quer ir para o pulmão, aí ela fecha e não deixa esse alimento passar. É por isso que quando você está comendo, que você engole, você não puxa o ar, porque se você puxar o ar quando você está engolindo, aquele alimento vai para dentro do seu pulmão. E esse é um mecanismo que você nem percebe, mas acontece isso a todo momento que você está deglutindo, inclusive tomando água. Então, quando você faz a traqueostomia, é por esse motivo, é para desviar o ar. Existem algumas situações que, mesmo que um dos nervos estejam normais, e esse paciente, quando sai da anestesia, a gente já percebe que a respiração dele não está boa. Se isso acontecer e esse paciente não tiver com a respiração boa, a gente também tem que fazer uma traqueostomia. Para quê? Para que aquele paciente possa respirar de uma forma normal. Às vezes, essa mesma falta de ar do paciente pode acontecer no outro dia, depois da cirurgia. E ele pode vir a precisar da cirurgia. Por quê? Porque ele não está bem, ele está com desconforto respiratório. Aquela evolução não está normal. Então, depois de um tempo, aquela corda vocal ela é reavaliada justamente para a gente saber se a gente vai poder retirar aquela traqueostomia ou não. Vocês conseguiram entender, meus seres humaninhos? E eu quero que vocês entendam que isso é algo extremamente raro.
Graças a Deus, ainda não precisei disso para um paciente devido ao câncer de tireoide. Mas, pessoal, é algo que pode acontecer, mas é raro. Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus e se afastem de pessoas tóxicas.